O assunto de hoje é conselho tutelar e a pergunta de agora é o seguinte: perante uma denúncia ou não, como é feita a abordagem à vítima? A abordagem normalmente ela é feita de uma forma direta, né? Nós chegamos, nos identificamos, claro que a gente tenta ser educado, porque a pessoa já está passando por uma situação complicada, né? Só que a gente chega, se identifica e tenta retirar da pessoa as informações que foram passadas através da denúncia, né? Tá. Por exemplo, vocês receberam a denúncia de que uma criança está sendo abusada naquela casa. Tá? Existe uma forma de chegar nessa casa diferente do que for um outro tipo de denúncia, por exemplo? Existe todo um cuidado, um aparato ao redor dessa casa, dessa família? Um padrasto, por exemplo, você recebe a denúncia de um padrasto, ou de um tio, ou de um avô, que está abusando, por exemplo. Como é esse tipo de abordagem? Porque é uma situação delicada, né, Elisângela? Nós chegamos na residência, nos identificamos com conselheiros tutelares, né, tentamos retirar alguma informação, chegamos a falar que teve a denúncia para a pessoa já ficar, né, amedrontada. Se não tivermos sucesso, depois a gente convida para estar comparecendo ao conselho tutelar, né? E enquanto um dos conselheiros conversa com a vítima, né, a suposta vítima até então, né? Outro conselheiro conversa com o suposto agressor para ver se a gente consegue retirar alguma informação. Existe, a gente sabe que existe, é claro, né? Mas se vocês chegarem até a residência e a própria mãe da vítima mascarar isso, como que é a situação nesse caso? Vocês ficam ali tentando tirar essa informação ou a vítima se cala? Porque geralmente a vítima se cala. É um tanto quanto... Ela tem vergonha, tem todo esse problema social é muito grave, né? É um tanto quanto complicado, Suzana, a gente conseguir tirar essa informação. Você consegue de cara, assim, Não, né? Não. Difícil. É muito difícil, é muito difícil. E essa pessoa, você falou que fez o convite para ir, a pessoa vai por livre e espontânea vontade? Não, na verdade ele é notificado pelo conselho tutelar. Tá. Entendeu? Existe uma notificação. Comparecer. Exatamente. Está comparecendo ao conselho. Exatamente. E é um tanto quanto complicada a situação, porque você tem que ter muito tato para lidar com a criança ou com o adolescente que está supostamente sofrendo a violência, entendeu? E você também tem que lidar com o suposto agressor de uma forma também bem delicada, porque você pode também causar um dano maior quando o conselho sai daquela residência. Ele fica agressivo. Porque ele pode acreditar que a criança ou adolescente que fez a denúncia, exatamente, entendeu? Então esse é um grande medo que a gente tem ao abordar as casas normalmente com esse tipo de denúncia. Entendeu? Tá. Mas a gente tenta levar para o conselho, para a sede do conselho, para tentar conversar lá, levar a criança ou adolescente, para que ela se sinta num ambiente neutro, longe da família, longe daquela casa onde ela sofre. Liberdade para falar, exatamente, né? Para se soltar. Exatamente. E depois do comparecimento deles, tudo, né? Normalmente, nós que trabalhamos em rede, a gente manda o ofício para o CRES, que começa a atender a família, né? O CRES possui psicóloga, assistente social, para ver se ela consegue. Eu ia perguntar até isso mesmo, para onde é levado a criança ou adolescente que passa por um abuso dentro de Santo Anastácio? É para o CRES, então? O CRES começa a atender, né? Família. A família. Exato. Né? Tá. E se for o caso de ter que tirar essa criança do convívio da família? Tem um lugar em Santo Anastácio que é levado? Tem a casa de acolhimento, que fica... Primeiramente, a gente tenta a família extensa, né? Ver se o que é família extensa, na verdade? A família extensa são os parentes, né? Os familiares. Tá. Os familiares, exatamente. Né? Porque é importante não quebrar o laço familiar dessa criança, porque ela já vem de um trauma. Certo. Então, se você afastar ela, é muito complicado. Então, a gente tenta primeiro, como a Elisângela disse, a família extensa, os familiares que tem ao redor. Aí sim vai para o... A casa de acolhimento é o último caso, assim, é o extremo do extremo. Já aconteceu de vocês terem que ir até a casa, teve aí uma denúncia ou não, pode ser, com acompanhamento de policiais, da polícia militar? Sim. É complicado. Se a gente supõe ou a gente acredita que vai haver algum risco, tanto para a integridade dos conselheiros, como da criança ou do adolescente, a gente sim solicita o acompanhamento da polícia militar. Assim como a polícia militar também solicita o acompanhamento do conselho tutelar, em muitos casos, onde envolve criança ou adolescente. Certo.
Eu vou fazer um bate-bola com vocês, tá? Vocês vão me responder sim ou não, pode se estender. Sim. Pra gente entender melhor também o conselho, tá? Na verdade, o pessoal de casa não sabe direito quais são os deveres de um conselho tutelar, o que ele pode fazer ou não, né? Então fica aquele mito todo em cima de um conselho. Eu quero saber o seguinte, a criança não quer ir para a escola, é responsabilidade do conselho, sim ou não? Na realidade, primeiramente, a responsabilidade é dos pais. Do responsável. Mas quando o aluno está com faltas excessivas na escola, normalmente a escola encaminha um ofício para o conselho, solicitando e informando, né, que ele está faltando. Daí nós comparecemos à residência e tentamos dialogar com esse pai para que o aluno volte, né, a frequentar a escola. E se o aluno não quer ir de jeito nenhum? Aí a responsabilidade não é do conselho. Não, porque, assim, da mesma forma que a criança ou adolescente ele tem direitos, ele também tem deveres. E um dos deveres dele é estudar. Ele tem que ir para a escola. Entendeu? Tá. E ele tem que estar ciente que ele tem medidas, caso ele não queira frequentar a escola, por um motivo descabido, ele vai ter consequências. E existem medidas para que isso seja cumprido. E se ele foge da escola? Sim ou não? Do conselho? Não. Não é responsabilidade do conselho? Não, porque enquanto ele está dentro da escola, a responsabilidade é da escola. Tá. Se a criança é pega ingerindo bebida alcoólica em locais públicos, bares, etc., é responsabilidade do conselho? Depende da situação. Se houver uma denúncia, por exemplo, alguém ligou e falou, olha, em tal bar tem crianças ingerindo bebida alcoólica, comprando bebida alcoólica, se vocês forem lá agora, vocês vão pegar. O conselho pode sim atuar, inclusive se for preciso solicitar a presença da polícia militar, para que o dono do estabelecimento também seja autuado, porque é lei, ele não pode vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Tá. E o conselho pode sim, inclusive acionar os pais, entendeu? Porque é uma responsabilidade do pai também garantir que o filho dele não frequente bares, Tá certo. ou que ele ingira bebida alcoólica. Tá certo. Eu tô aqui num bate-bola com o pessoal do Conselho Tutelar. Depois do intervalo a gente volta porque tem muito mais. Fica aí.